Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, caro internauta. O Diário do Nordeste, em parceria com o Colégio Ari Sá, está aqui em mais uma edição de uma videoaula do fascículo 10, da área de Ciências da Natureza, para a gente comentar algumas questões. Eu e o professor Bugel, de Biologia, estamos aqui para a gente fazer algumas resoluções e dar algumas orientações para vocês nesse momento mais próximo das provas do Enem. Professor Bugel. Internautas, um grande abraço. É com grande prazer, Marislene, que hoje estou aqui ladeado, homenageado por toda a sua competência. Obrigada. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com a resolução da questão 14 e da página 10. Antes eu queria lembrar que nós sabemos que desde quando a vida surgiu no planeta Terra, e a paleontologia sugere que este evento data do pré-cambriano. É por volta de 570 milhões de anos a 4,6 milhões de anos. Marisley, nós entendemos que a vida só foi possível a partir do momento em que a radiação ultravioleta passou a ser filtrada por uma camada de ozônio, senão esta radiação não teria permitido a sobrevivência das mais diversas espécies de seres vivos, justamente devido às alterações que a radiação ultravioleta pode promover nos ácidos nucleicos. Perfeito? Muito bem, nós temos aqui na questão um gráfico A, o qual retrata a taxa de incidência de câncer de pele em função da idade de um indivíduo. E o gráfico B, ele retrata justamente o número de mutações em função das diferentes doses de raio-x. Pessoal, nós podemos inclusive perceber uma certa semelhança. Nós entendemos também que um câncer, ele é justamente denominado de uma neoplasia. Ou seja, o termo se refere a um novo crescimento. Isso porque a radiação ultravioleta ela pode comprometer os genes que controlam as divisões celulares, principalmente as divisões mitóticas que ocorrem, como no caso da questão, em relação à pele, que forma um tecido epitelial e, portanto, uma linhagem somática diploide. Bom, nós percebemos aqui no gráfico que a incidência do câncer de pele ela é diretamente proporcional à idade e à exposição, justamente à radiação. Como percebemos também a similaridade em relação ao número de mutações, quanto maior as doses de raio-x, também maior o número de mutações. Perfeito? Então vamos perceber primeiro uma coisa. Nós entendemos que o câncer é genético. Por quê? Porque quando se compromete os genes que controlam as divisões celulares, daí a denominação de uma característica genética. Mas na maioria dos casos ele não é hereditário, como é o caso do câncer de pele. Porque justamente essas mutações vão afetar as células da linhagem somática. Então pode ser por um fator ambiental. Perfeitamente, um fator ambiental. E um detalhe, nós entendemos que a hereditariedade é justamente a propriedade que um ser vivo tem de transmitir genes aos descendentes. E nós estamos tratando aqui de um câncer que afeta células da linhagem somática. Então, ele é genético, mas na maioria dos casos o câncer não é hereditário. Neste caso aqui, o que é que fica provado? É que a pessoa mais suscetível é justamente aquela pessoa que se expõe por um tempo mais prolongado da vida, justamente à exposição. Neste caso, nós temos na derme um grupo de células denominadas melanócitos, que vão produzir a melanina, que é justamente uma proteção à radiação. Então essa suscetibilidade aqui deve aumentar justamente com as pessoas de pele mais clara. Perfeito? Muito bem. Então, a questão afirma o seguinte: pelo exposto,
e pela análise dos gráficos, conclui-se que, então a letra A diz assim: com o aumento da idade, aumenta a predisposição ao surgimento do câncer de pele. É verdade, o gráfico A nos indica isso. Entretanto, ele diz, embora as taxas de mutação sejam inversamente proporcionais às doses de raio-x. No caso do gráfico B, ele indica o quê? Justamente que as taxas de mutação são diretamente proporcionais às doses de raio-x, o que torna o item A um item equivocado. O item B afirma, o gráfico A indica que as pessoas mais melancólicas, depressivas e amarguradas, não é o nosso caso. De jeito nenhum, vivemos felizes. São mais predispostas a contrair câncer de pele, uma vez que estes fatores debilitam o sistema imunológico. Realmente, a melancolia, a amargura debilita, assim como o estresse, o rancor e a raiva, o sistema imunológico. Entretanto, não existe nenhum experimento que comprove a relação entre esses aspectos biológicos e o câncer de pele. Entretanto, o gráfico aqui ele não retrata esses sentimentos humanos e a relação com o câncer. A gente pode chamar esse item um distrator? Pronto, exatamente. Poderia, né? Então, o gráfico não retrata essa relação. Perfeito, Marisilene? Correto. Parabéns por sua colocação, viu? O item C coloca o seguinte, a radiação ultravioleta não apresenta relação com as neoplasias, uma vez que grande parte da população está exposta a esse fator ambiental. E a letra D diz que o câncer de pele é regido apenas por fatores ambientais, nutricionais e ocupacionais. Não, no caso aqui nós percebemos um fator interessante, o fator genético. Perfeito? Então o item correto é o item E, que afirma que nos países de clima tropical, associados ao advento de uma maior incidência da radiação solar, deve-se esperar maior incidência de câncer de pele em pessoas de pele mais clara. Portanto, o item correto para a nossa questão é justamente a opção E. Perfeito, Marisilene? Correto. Muito obrigado por sua intervenção. Eu que agradeço aqui a presença, né, com você. Caro internauta, é interessante você colocar o seu caderninho, né, do Diário do Nordeste, em parceria com o Colégio Aridissá, na página 6, na questão número 8. E hoje existe no mundo inteiro uma preocupação em relação aos descartes, né, Gugel? O Brasil, inclusive, é dos países emergentes o que mais produz lixo eletrônico. O lixo eletrônico ele é uma grande dor de cabeça porque em muitas partes do material eletrônico nós temos chumbo, nós temos cádmio, nós temos mercúrio, que são chamados metais pesados. E isto, quando volta para a natureza sem um devido descarte correto, né, sem uma maneira correta de descartar, isso vai voltar para o homem na forma de doenças. Eu posso imaginar em triturar uma embalagem dessa, por exemplo, e usar na confecção de divisórias de uma empresa. Né? As soluções existem, né? Com certeza, boa vontade, gestão governamental, leis que determinem o reuso, que determine a reciclagem, que determine a reutilização para novos fins, né? Então, assim, eu acredito que com a visão da sociedade, né, eu me incluo em relação a isso, com uma visão da sociedade mais amadurecida, com conhecimento maior e leis que obriguem as empresas, os hospitais, as escolas a pegar o material que elas iriam jogar no lixo e queria para um aterro sanitário, por exemplo, para ser reutilizado ou reciclado, aí sim eu acredito que o futuro do homem na sociedade ele não teria tanta preocupação em relação a tanta produção de lixo que o homem Cada gera, ser né? humano fazendo sua parte, a preservação dos recursos naturais agradece. A natureza agradece. E a sobrevivência do homem com e de certeza. toda a biodiversidade. Com certeza, né? Então essa questão número 8, ela trata exatamente disso. Quando a gente compra, hoje em dia, um leite condensado, por exemplo, você tem a opção da embalagem em latinha, a lata em aço, revestida de estanho, esmaltada, né, com verniz no esmalte
na parte interna, mas você pode comprar até num preço um pouquinho menor o leite condensado, o produto alimentício, numa embalagem Tetra Pak. Aquela embalagenzinha que é feita de papelão, que na embalagem, quando a gente abre, a gente percebe uma leve camada de alumínio, uma fina laminazinha de alumínio. Então, essa questão número 8, que trabalha esse assunto, né, se você olhar a questão, ela tem uma fotografia de uma embalagem Tetra Pak de alimentos que podem ser, eu diria, utilizados e que tem camadas, camada de alumínio, camada de papelão, camada de plástico nessa embalagem, né? Então, esse tipo de embalagem que da fábrica, né, da empresa Tetra Pak, que tipo de situação eu poderia ter em relação ao descarte dela? Quando a gente olha a letra A, por exemplo, o descarte em aterros sanitários para que sejam incineradas sem causar impacto ambiental. Primeiro, se eu for jogar no aterro sanitário, eu não tenho como incinerar. Existe um contraponto em relação a isso aí, né? E se você for incinerar, normalmente a cinza, dificilmente não tem sentido você descartar no aterro sanitário. Então essa letra A aí tá falsa. Letra B, a moagem das embalagens e o tratamento com ácido clorídrico antes de serem descartadas. Eu posso moer, eu posso tratar com HCl para tirar a camada de alumínio, mas eu não posso, depois de tratada com ácido clorídrico, jogar num aterro sanitário. Porque o ácido clorídrico é um ácido forte e isso geraria um meio ácido, corrosivo e impacto ambiental, né? Então a B não pode ser. A letra C, o reaproveitamento de materiais utilizados na sua fabricação. Eu não tenho como reaproveitar. Esse é o problema, tá? Eu não tenho como separar os materiais da embalagem, como separar a camada de alumínio da camada de papelão, da camada de polipropileno, polietileno, do filme plástico que envolve aquela embalagem. Então a letra C é um distrator, ela é tentadora, mas ela é falsa. D, a substituição do alumínio e do polietileno por outros materiais não reciclados, mais duráveis na produção de embalagem. Aí é que o problema aumenta. Já pensou se eu gero uma embalagem que é produzida, é feita com material não reciclado? O problema é maior ainda, né? A letra D está falsa. Se é o reaproveitamento de materiais utilizados na sua fabricação. E a nossa resposta correta realmente é a letra E. Bem, a questão 2, proposta, página 12, ela revela uma genealogia. E a doença da questão é a doença de Huntington. Nós podemos perceber que o casal da primeira geração é afetado. Então, como ele teve uma filha normal, então o descendente de fenótipo normal é, portanto, o recessivo, já que é o diferente dos pais. Concluímos, portanto, que o casal da primeira geração é um casal heterozigoto. Todos esses componentes branquinhos são, portanto, homozigóticos recessivos. Entretanto, o probando, que é a pessoa 2,3, tem genótipo A grande traço. Nós não podemos dizer com certeza se ele é um homozigoto ou um heterozigoto. Entretanto, a irmã dele, a pessoa 2,4, ela é heterozigótica, já que teve filho recessivo. Vamos para as opções. O item A diz: a análise da genealogia prevê a frequência da doença de Huntington em uma população. Não, nós podemos prever a frequência da doença na família, não em uma população. A letra B, o probando é heterozigoto? Não, ele pode ser, né? Ele é a grande traço, o que torna o item equivocado. A letra C diz, a probabilidade do probando ser heterozigoto é um meio? Não. Se você fizer o cruzamento dos pais dele, heterozigóticos, nós vamos encontrar a filiação A grande, um A grande, A pequeno, um A grande, A pequeno e um A pequeno, A pequeno. Como ele tem a doença, nós vamos isolar o normal, que é o recessivo. Então nós teremos agora 3 casos possíveis, um homozigoto e 2 heterozigóticos.
Então a probabilidade dele ser heterozigoto é 2/3 e não 1/2. E a letra D afirma: a doença de Huntington é um distúrbio genético autossômico dominante. É verdade. É porque no caso, quando o caso é normal e tem filho diferente, o diferente é o recessivo, e isso retrata uma herança autossômica, ou seja, a herança nem é ligada ao sexo, o gene não está no X, e nem é uma herança holândrica, o gene não se encontra na região ímpar do Y. Portanto, se trata de uma herança autossômica. Então, o item D é o item correto, e o item E está equivocado, por quê? Porque ele coloca que a probabilidade do próximo descendente de 2,4, 2,5 ser uma filha afetada é 75%. Não, ao fazer o cruzamento de 2,4 com 2,5, vamos encontrar 1/2 de ser afetado e nós vamos multiplicar pela probabilidade de ser uma filha, que também é 1/2. Então vai dar 1/4, portanto, 25%. Então a alternativa correta da nossa questão 2 é justamente a letra D, Marislene. Muito bem, Gugel, muito bem. Caro internauta, página 13, terceira questão. Você já ouviu falar em agente oxidante? Eu acredito que talvez não com estas palavras, mas nós mulheres costumamos clarear os cabelos, nós costumamos fazer luzes, há algumas, né, tomam banho de lua, as meninas que estão me assistindo sabem muito bem o que eu estou falando, e é comum no nosso dia a dia substâncias que oxidam outras, que nós chamamos de agentes oxidantes. As donas de casa, eu sou dona de casa, eu me incluo também, nós costumamos muito utilizar água sanitária para fazer limpeza. E a água sanitária é um excelente agente oxidante. Só que se a gente analisar os termos conceituais, técnicos, se eu vou fazer a outra substância oxidar, eu sou agente oxidante da outra substância, mas para isto eu preciso reduzir. E na química, o termo reduzir e oxidar significa o quê? Reduzir quer dizer ganhar elétrons, oxidar significa perder elétrons. Então, quem reduz, ganha elétrons, quem oxida, perde elétrons. O agente oxidante não é aquele que oxida. O agente oxidante é aquele que provoca a oxidação do outro. E para fazer o outro oxidar, para fazer o outro perder elétrons, ele vai ter que reduzir. E o agente redutor é aquele que provoca a redução do outro. Só que para ele fazer o outro ganhar elétrons, fazer o outro reduzir, ele vai ter que se oxidar. Então vamos pensar, como nesta questão número 3, na água sanitária, que tem de várias marcas, que Boa, Brilux, Dragão. A água sanitária é um agente oxidante. As questões do Enem, elas mudam a roupa da questão, o enunciado da questão, mas a essência do conteúdo de reações de oxirredução, de número de oxidação, isto a probabilidade para aparecer é gigantesca. Então, se na água sanitária você tem uma substância, que é o hipoclorito de sódio, o NaClO, que é um agente oxidante, então ele vai fazer o outro oxidar e ele vai reduzir. E se ele vai reduzir, ele vai ganhar elétrons. Ou seja, quando a gente avalia a letra D de dado, o ClO-, cujo o número de oxidação do cloro é +1, e ele é convertido a cloro elementar com NOx 0, e íon clorito com NOx -1, de +1 para 0 ganha elétrons, de +1 para -1 ganha elétrons, então sofre redução, e o hipoclorito sofrendo redução é o agente oxidante. Então a nossa resposta correta realmente da terceira questão é a letra D de dado. Muito bem, caro internauta, chegamos aqui a nossa contribuição, né, Química, Biologia, nesta videoaula do curso do Enem, né, na parceria do Diário do Nordeste com o Colégio Ari de Sá. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para a sua brilhante aprovação no Enem. Um grande abraço, né, professor Gugel? Perfeito. Marislene, um grande abraço. E, pessoal, boa sorte a todos. Esperamos a compreensão do que nós fizemos aqui e a continuidade do programa agora apresentará a competência e o grande caráter que é o professor Vasco Vasconcelos, da disciplina Física. Olá, amigo internauta.
dando continuidade ao nosso comentário do fascículo número 10 do nosso programa SAS-DN aí para o Enem, nós vamos agora, na disciplina de Física, nós vamos pegar a 10ª questão proposta da página 15. Nessa questão nós contemplamos a competência 6, habilidade 22, no que ela diz: compreender fenômenos decorrentes da interação entre radiação e a matéria, em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Nós escolhemos essa questão, que tem como objeto do conhecimento a parte de reflexão e absorção de luz, para ilustrar a nossa interpretação dessa competência e dessa habilidade. BOP troca a mística farda preta por camuflada em operações diurnas. Acompanhe aí no seu fascículo. O BOP vai trocar sua tradicional farda preta nas operações diurnas por um moderno camuflado digitalizado verde. O uniforme preto, porém, não vai ser abandonado. Continuará a ser empregado pelo grupo de resgate e retomada de reféns e pela tropa em operações à noite. A cor preta contrasta-se facilmente com qualquer cor, à exceção dela mesma. O policial fardado de preto pode ser plotado à distância, tornando-se alvo fácil no ambiente operacional, afirma estudo do Tenente-Coronel PM Fábio Souza. Daí o texto continua. No trabalho, desempenho operacional do uniforme de combate digitalizado nas áreas de risco do Rio de Janeiro, o oficial aponta cientificamente as muitas desvantagens da farda negra em comparação com a camuflada digital. Aí ele sai fazendo a enumeração de alguns itens importantes e no nossa pergunta do item temos: do texto acima, podemos inferir que do ponto de vista físico, a farda preta, letra A, reflete difusamente a luz branca proveniente do Sol. Nós não temos nenhum tipo de reflexão, tá? Ela refrata parte da luz, também não há nenhuma refração, há uma absorção. Absorve integralmente todas as cores da luz do Sol. Portanto, o item que contemplaria o que nós estamos procurando na nossa 10ª questão é o item C. Dando continuidade, nós poderíamos contemplar mais uma habilidade, a habilidade 23 da competência 6, com a 11ª questão dos propostos, né? Ela se encontra na página 15 do seu fascículo. Nós usamos o objeto do conhecimento transformação de energia, posto que a habilidade reza: avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. O texto nos fala: designers criam ponte que gera energia solar e eólica. Projeto prevê construção integrada com hélices e painéis solares. De acordo com a figura que você vê aí no seu fascículo, pode ver que o vão que estava livre, foi tida essa ideia aí pelos projetistas de instalar aerogeradores, bem como também fazer produção de energia solar instalando placas, como ele diz. Pensando na extensão das pontes e no vento forte que costuma bater nelas, 3 designers italianos desenvolveram um projeto de ponte integrada, com geradores de energia solar e eólica. O conceito de Francesco Colarossi, Giovanna Saracino e Luisa Saracino prevê a instalação de painéis solares na superfície da estrada e de hélices entre as colunas. Segundo o projeto, os painéis solares da ponte poderiam gerar até 11,2 milhões de kWh ao ano. Já as turbinas eólicas gerariam 36 milhões de kWh ao ano, energia suficiente para alimentar 15 mil casas. Para os designers, a ponte integrada com geradores seria uma boa solução para a obtenção de energia nos países. Levando em conta os aspectos das possibilidades de geração, uso ou transformação da energia envolvidos no projeto descrito no texto anterior, podemos afirmar corretamente acerca da viabilidade desse projeto que: opção A iniciativa da implantação de painéis de energia solar é muito boa por se tratar de uma fonte de energia limpa. Os geradores solares convertem essa forma de energia em elétrica independente do lugar em que forem implantados e em que momento do dia estão em uso. Creio que haja uma contradição, porque independente do local, e se nós não tivermos uma boa quantidade de vento canalizada para fazer esses aerogeradores, se for uma região de que não tem uma grande exposição ao sol, uma região que tenha problemas aí
de poluição ou o problema mesmo de não ter grandes falta de nuvens e tal. Opção B. A implantação dos geradores eólicos é muito boa, pelo vento se tratar de uma fonte de energia limpa e muito abundante, principalmente em regiões litorâneas. Ele já começou a detalhar onde colocar. Mas é um tanto intermitente, uma vez que nem sempre o vento sopra quando a eletricidade é necessária. Colocou também um condicional. Esse item está sendo um item bem satisfatório. No item C ele nos diz: como as turbinas eólicas do projeto gerariam cerca de 3 vezes mais energia elétrica do que os painéis solares, seria suficiente instalar nas pontes só essas turbinas, já que elas estariam continuamente, essa palavra anula o item, não continuamente, o vento é intermitente. É imprescindível a instalação dos painéis solares, pois são eles os responsáveis por fazerem com que as hélices sempre estejam em movimento. As hélices com painéis solares, está havendo aí uma confusão. Seja a instalação dos painéis solares, seja a instalação dos geradores eólicos, o projeto é um tanto ilusório, pois a quantidade de energia elétrica gerada por eles ao ano é muito baixa. Não foi isso que o texto nos disse, tá? 15 mil casas não é uma quantia dispensável. Nós temos algumas regiões de pequenos distritos que têm essa quantidade de casas. Então, o item também não está legal. Portanto, a opção correta, a opção B. E com esse comentário, damos por encerrado os comentários do fascículo 10 do programa Diário no Enem, com a parceria com o SAS e o Colégio Aritzá. Até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Aritzá e SAS. Realização Diário do Nordeste.